Salve, salve, insalubre! Como é que tá por aí? Uma ótima sexta-feira. Hoje eu vou passar para você uma comparação do último ciclo do Bitcoin com esse ciclo atual e você vai ver que a gente tá com várias semelhanças entre os dois ciclos. Vem comigo no vídeo até o final. Bora então, rapaziada, sem enrolação, vou mostrar para vocês aqui algumas comparações que a gente consegue ter com esse ciclo aqui, que é o atual, o bear market, né? E também esse ciclo aqui, que foi o último bear market lá de 2018. A gente vai fazer algumas comparações, inclusive possíveis projeções para a próxima alta aí do mercado. A gente fez algo parecido na live da manhã, então se você já viu, continua vendo para você ver aí que a gente vai falar algumas coisas diferentes nesse vídeo aqui específico sobre essa comparação de ciclo. Vou ressaltar aqui que o que eu tô falando não quer dizer que vai acontecer, a gente tá apenas comparando um ciclo com o outro, o mercado ele é imprevisível, beleza? Vamos começar aqui então, rapaziada. Se a gente dá uma olhada para o ciclo de bear market que a gente vem tendo, a gente consegue enxergar o seguinte: uma pernada de baixa, um respiro, pernada de baixa, respiro, pernada de baixa, respiro. O que aconteceu depois? Lateralização. Eu vou deixar certinho assim. E olha só, quando a gente volta para o ciclo passado. Uma pernada de baixa, respiro. Pernada de baixa, respiro. Pernada de baixa, respiro. O que aconteceu depois? Lateralização. Se a gente para analisar, são exatamente a mesma quantidade de pernadas, tá? São duas pernadas para cima, depois lateralização. Aí o que aconteceu nesse ciclo aqui depois da lateralização? Perceba que houve essa última pernada de baixa. Aconteceu essa última pernada de baixa e olha só o que está acontecendo agora depois da lateralização, rapaziada. É uma pernada de baixa. Aí já entra a primeira questão aqui. Estamos exatamente nessa faixa da pernada de baixa ou ainda estamos nessa faixa aqui? Perceba que quando a gente veio dar essa pernada, chegou um momento que a gente deu um repiquezinho para depois dar mais uma pernada. A gente está aqui ou já estamos aqui embaixo? Se a gente voltar para o ciclo atual, a gente consegue enxergar que a gente está dando um repiquezinho no meio da pernada de baixa. Perceba, igual foi no ciclo passado. Então, baseado em ciclo, aparentemente a gente ainda está nessa posição e a gente pode sim vir e dar mais uma pernada aqui para baixo, região dos 14, 12 mil dólares, comparando ciclos, tá, rapaziada? Apaguei tudo aqui, já vimos que em questão de pernadas, outra questão aqui, perceba, quando começou aqui a queda, tivemos aí desde dezembro de 2017 até o final da queda, dezembro de 2018, fez quase um ano corretamente aqui. Vamos ver como é que está atualmente? Temos aqui novembro de 2021, estamos em novembro de 2022. Chega a ser pitoresco do tanto que batem as coisas, tanto de pernadas, quantidade de tempo, mesmo que ele ache o fundo daqui a pouquinho, cara, vai ser a mesma faixa de tempo mais ou menos, tá? Mesmo que ele tenha mais dessa pernada, igual aconteceu aqui, continue e cai mais, na hora que ele achar o fundo vai ser mais ou menos a mesma quantidade de tempo. Então chega a ser pitoresco o tanto que tá batendo com o ciclo anterior, tá bom? A gente consegue então ter essa pequena análise e também essa dúvida. Estamos no meio, igual estávamos aqui, para depois dar um repique ou já chegamos no final? Vamos supor que a gente já chegou no final, quebra-quebra já aconteceu, ninguém mais quebrou e tudo mais. E agora, o que vai acontecer? Baseado também no ciclo anterior, a gente consegue ver, vamos dar um zoom aqui, a gente consegue ver que houve um grande período de lateralização, que foi de novembro de 2018, para ser mais específico aqui, 17 de dezembro de 2018, até que chegou um momento que ele rompeu média de 8 para cima e começou a subir em março de 2019. Foram 4 meses aí praticamente de lateralização. E o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar essa parte aqui de lateralização do fundo até o começo da alta e vou transpor ela para o nosso ciclo. Para imaginar que mesmo que não tenha sido agora o fundo, que ainda vai vir o fundo, só para a gente entender quanto tempo a gente ainda vai ficar lateral aqui, caso ele repita o que fez no ciclo passado. E a gente encontra exatamente esse seguinte movimento aqui, ó. A gente encontra exatamente esse movimentão da massa aqui, que seria uma lateralização. Normalmente depois de achar fundo,
vem uma calmaria, uma lateralização. Então faz completamente aí, tem um raciocínio um tanto quanto interessante a gente fazer esse movimento, né? Então a gente tem essa lateralização até março de 2023, abril mais ou menos. Isso aqui, caso a gente faça o mesmo movimento, assim como tem sido nesse ciclo com o ciclo passado. Beleza, sabendo disso, fizemos essas comparações. Agora, a minha dúvida é, se a gente repetir também a pernada de alta do ciclo passado, onde seria o topo do próximo ciclo? Óbvio, isso aqui vai demandar tempo, é longo prazo. A gente ainda tá no meio da queda, quase no final da queda, né? Vamos ser um pouco mais sensato aqui. A gente tá mais próximo do fundo, mas ainda nem começou a lateralização de fundo, ainda nem começou a retomada, mas a gente vai fazer uma brincadeira aqui de projetar quanto que vai ser esse topo. Então a gente pega essa pernada de alta aqui até o topo que a gente teve no mercado aqui em outubro. E o que a gente faz? Também joga ele para depois da lateralização, né? E olha só que sinistro que seria. A gente consegue ajustar aqui, a gente chegaria aí aproximadamente em 200 mil dólares. 200 mil dólares seria mais ou menos aí a nossa projeção para o próximo topo. E isso seria lá para mais de 2024, tá, gente? Olha só, 2024 tá aqui. Isso aqui seria lá para, 2026. Ia demorar para a gente chegar nesse topo. Continuando aqui, o que mais que a gente pode comparar? Se a gente para analisar, olha só que coisa pitoresca. Se a gente para analisar esse topo aqui com o topo do último ciclo, quantos por cento deu de valorização? Coloca aqui, deu aproximadamente 280% mais ou menos, né? E agora, se a gente faz a mesma projeção desse topo para esse topo que a gente acabou de projetar ele aqui, quanto que seria? Fazer aqui, cara, 230%. Então também está na mesma faixa. Normalmente o Bitcoin, ele passa o topo e ainda faz porcentagem acima do topo. No caso do ciclo passado, 280%. Nessa projeção, 220%. Então chega a ser pitoresco, tanto que isso aqui ele acaba dando certo. É óbvio, não temos como saber se vai ser isso mesmo que vai acontecer. E também mostrei de manhã isso tudo que eu fiz no gráfico mensal. Olha só que sinistro, rapaziada. Olha só que sinistro como chega a parecer que vai ser exatamente isso que ele vai fazer. A gente olha o gráfico do Bitcoin, cara, ele vem em alta infinita desde a existência dele, né? Quando a gente para analisar o longo prazo. E, cara, aparenta muito que vai ser um movimento desse tipo que ele vai fazer. Vai, sobe, corrige, sobe. Depois vem bear market de novo e ele continua subindo aí nesse nível aqui, né? Se a gente para analisar, é um nível que ele continua seguindo. A gente para aqui, pega uma linha diagonal que ele continua indo, certinho, ado ao infinito aí. Bitcoin é lua. Resumindo, família, a gente comparou ciclo passado com esse ciclo, não quer dizer que vai acontecer, mas as coisas estão batendo. E se continuar batendo, a gente pode ver aí Bitcoin em faixas de preço muito interessante. E se a gente volta aqui para o gráfico semanal, para dar uma analisada aqui, para a pessoa, para o cidadão que está comprando, deixa eu apagar tudo, não vou apagar tudo, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, porque senão vai apagar minhas informações também. Para a pessoa que está comprando agora, caso ele chegue realmente nesse topo, do que a gente está falando? Que basicamente, ó, cara, 1000% no Bitcoin. Imagina as altcoins que vão sobreviver, ótimas altcoins, né? Não altcoins fuleiras aí, mas imagina as altcoins. Se o Bitcoin desse fundo agora para o próximo topo, pode fazer isso aqui. A gente pega no ciclo passado, ele fez até um pouco mais, ó, desse fundo para o topo do ciclo passado fez até 1700%. Cada ciclo que a gente vai ter, o Bitcoin não vai valorizar igual ao ciclo passado. Por quê? É mais dinheiro que está dentro dele. Então é mais difícil dobrar algo que tem 500 bi de market cap ou algo que tem 1 trilhão. É mais difícil dobrar esse algo que tem 1 trilhão, né? Então a gente vê que comparando topo a topo, diminui um pouco a porcentagem. Comparando fundo ao topo e esse fundo ao topo, diminui um pouco a porcentagem. E faz lógica isso, diminui um pouco a porcentagem. Então isso aqui é um estudo comparado com informações que a gente tem no passado. Igual eu já falei milhares de vezes, é impossível prever o mercado, é impossível prever o futuro. Quem fala que faz isso é louco, não acredita nesse tipo de movimento. Mas é bacana a gente brincar com dados que a gente tem aqui. E esse gráfico aqui ficou muito lindo. E, na minha opinião, como a demanda é crescente, é um ativo limitado, continua tendo muito valor, Bitcoin tem total
potencial para fazer movimentos como esse, tá bom? Deixa o like aí caso você tenha gostado dessa comparação de ciclos. Se você gostou, comenta aí pra gente continuar trazendo. Posso comparar com outros ciclos também. Então comenta alguma coisa aí, deixa o like. Do nada o vídeo acaba.